eclética, categórica, cibernética, és tão linda, eclética. Boa tarde, minha Angola querida, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do seu programa Tudo é Nosso. Por isso, convido a todos a subscreverem ao nosso canal do YouTube TV Lunda Norte Express e a seguir a nossa página do Facebook Tudo é Nosso /TVLNE. Deixem ficar aí vossas sugestões e opiniões sobre os nossos temas. Eu não queria dar todos os toques, porque eu tenho que guardar alguns toques para a próxima edição. Eu, na verdade, sou a única apresentadora da TV Lunda Norte Express que sabe bailar em condições. Mina, Selma, a Pelúcia, mas outros colegas não sabem dançar. Então, na próxima edição, eu vou dar... Olha, hoje o programa, na verdade, promete. Hoje vamos falar de um assunto que para muitos é normal e para outros nem por isso. Só quer falar propriamente da infidelidade conjugal. O que leva, então, certas pessoas a traírem os seus parceiros ou parceiras? Você pode deixar a sua mensagem na nossa página do Facebook Tudo é Nosso /TVLNE. Mas os nossos convidados já estão na nossa sala de estar. Por isso, fica do outro lado, porque o Tudo é Nosso já começou. Cibernética, és tão linda. Quando te encontrar, eu vou fazer um ritual. Nosso lindo caso de amor do Euclides de Lomba ou da Lomba. Esse é o músico do momento, um dos cotas que também tem invadido os corações dos angolanos com as suas lindas canções. Hoje vamos falar sobre a infidelidade conjugal, causas e consequências. Já estão na nossa sala da cultura os nossos convidados. Vou logo aqui apresentar os convidados que fazem parte da edição de quarta-feira. Está aqui conosco o Domingos Valdemiro, licenciado em Linguística Portuguesa, também é gestor da AdriStudio. Boa tarde, seja bem-vindo ao Tudo é Nosso. Muito boa tarde e estamos agradecidos pelo convite. Obrigada. Está aqui também conosco a psicóloga clínica Estefânia Patrícia. Boa tarde, seja bem-vinda ao Tudo é Nosso. Muito obrigada. Então, nós vamos falar sobre a infidelidade conjugal. É um assunto que para muitos é normal, mas para outros nem por isso. Em primeira instância, nós queremos ouvir do Valdemiro o que é, ou seja, o que é a infidelidade conjugal? Ok, ora bem, antes de partirmos do pressuposto de unirmos as duas palavras, temos que descodificar uma só. O que vem a ser infidelidade? Infidelidade vem a ser a ação daquele que não é fiel, ou práticas daquele que não é fiel, ou falta de fidelidade. Sim. Então, quando juntamos infidelidade conjugal, estamos a dizer falta de fidelidade no relacionamento. Neste caso, relacionamento a dois, entre duas pessoas que se amam e têm um compromisso, quer seja ele matrimonialmente oficial ou como namorados. Neste caso, penso eu. Tens a mesma opinião do Domingos? Ou queres acrescentar? Plenamente. Concordas? Sim. Então, o que leva então uma pessoa a ser infiel com o seu ou a sua parceira? Vou começar consigo. Existem N fatores que levam à infidelidade dentro de um relacionamento, como
Como psicóloga, falarei da instabilidade emocional que muitos acarretam dentro de uma relação, a insatisfação sexual, né? E o materialismo. Os relacionamentos hoje em dia estão focados nos bens materiais, naquilo que convém e não naquilo que realmente de fato é o sentimento de entrega, de partilha, de lealdade com a pessoa com quem nós estamos comprometidos. Então a questão dos bens ou dos meios financeiros leva a certa pessoa a ser infiel? Concordas com a posição da... Olha, eu diria que em parte sim. Em parte sim. Certo. Vou defender a minha posição porque os bens materiais, visto que nos dias de hoje estamos numa sociedade em que a maior parte dos jovens são imediatistas, ou seja, querem tudo a um custo-preço, ou seja, a curto prazo. Então, muitos de nós também sabemos que viemos de família muito baixa renda, de uma camada social muito baixa. Sim. Às vezes, o que eu sempre vou falar é que na busca da aceitação social, do ponto de vista social, se eu quiser me apresentar socialmente bem vestido, ter um certo prestígio ou um status social que as pessoas realmente olhem para mim e digam que eu sou alguém digno de ser seguido ou olhado, isso às vezes tem levado muita gente a optar por este caminho, maioritariamente mulheres, né, neste caso, quando vão buscar iPhones novos que estão na moda e muitas outras coisas como roupas, satisfação de outras coisas. Então o materialismo tem sido também uma das causas muito grandes para a infidelidade conjugal. Então é um motivo suficiente uma certa pessoa atrair o seu parceiro? Há relações em que agora é assim, né? Se o meu parceiro não dá, tem alguém que dá, né? Principalmente as mulheres tornaram-se muito fúteis na demonstração da sociedade de querer aparecer que está bem. Então, eu até posso estar dentro de um relacionamento onde supostamente eu tenho tudo. Tenho atenção, tenho carinho, mas não tenho o dinheiro suficiente para mostrar para as minhas amigas. Então, és de acordo que as mulheres é que traem mais em relação aos homens? Infelizmente eu concordo. Concordas? Concordo. Penso que tens uma posição muito diferente com a da Stefania. Eu costumo dizer que não podemos afirmar categoricamente uma situação muito antes de analisarmos ou avaliarmos ela. Repara comigo, muitos casos de traições em que os homens foram submetidos, mas não são considerados traições. Ou seja, muitas vezes os homens se encontram numa posição em que estejam a trair, mas não se considera traição. Para as mulheres parece que é mais pesado, então dizer que as mulheres traem mais do que os homens, eu podia dizer quantos gráficos é que nós já fizemos a nível mundial, quantas mulheres é que já inquirimos para chegarmos a esse acordo. Mas eu podia dizer, em média, umas que se destacam mais, porque descobre-se mais traições de mulher do que dos homens, então tende a se julgar ou concluir que as mulheres traem mais que os homens. Sim, é o caso também do triângulo amoroso, das situações que nós vimos também na cidade do Luena, em que uma moça geriu 3 relacionamentos, mas penso eu que também os homens são chamados de gestores amorosos, tanto os homens como estão aí num par de igualdade, porque há mulheres que tendem sempre, não é, competir com homens, e há homens que ser apanhadas. Pois. e nós queremos também saber, porque quando um homem, não é, descobre que foi traído, muitas das vezes leva a pessoa a cometer suicídio. Temos constatado casos do género. No seu ponto de vista, essas pessoas merecem ou não uma atenção especial quando traem, muitas das vezes acabam por cometer suicídio? Merecem um conselho, um acompanhamento? Com certeza, porque quando nós traímos para não ser descobertos, né? Mas quando já a traição vem à tona, né? Muitos procuram a fuga no suicídio, por quê? Porque acham que é a melhor solução os problemas vão ficar, eles que resolvam, né?
essa instabilidade, né, emocional de gerir o conflito, né, causado, é que leva muita gente a procurar o suicídio como forma de solução do problema. Mas é que ele vai, mas os problemas continuam. Mas de certa forma para ele será um alívio, porque ele não vai estar lá para resolvê-los. Domingos, para além do suicídio que a psicóloga falou, o caso ou seja, a traição pode ser também um ponto de partida para, ou seja, a separação pode ser um ponto de partida para dar um fim a este relacionamento quando a pessoa é descoberto que cometeu a traição, traiu o seu parceiro. A separação é sempre a melhor escolha? Eu diria que depende muito. Por exemplo, existem casos em que as pessoas traíram, mas simplesmente foram levadas, ou seja, sentiram-se atraídas por outras pessoas e acabaram por cair neste ato de infidelidade. Sim, sim. Então, eu tenho por costume dizer que tem de se avaliar as probabilidades e possibilidades. Ou seja, se o meu amor fala mais alto do que o erro que a outra pessoa tenha cometido, sim, às vezes perdoas. Não que seja o meu caso, mas que não tipo de traição perdoarias. seria essa? Ser honesto, se eu perdoaria uma traição? Sim. Só porque que eu podia dizer sim ou não? Pronto, eu não perdoaria. Não perdoarias uma traição? Não perdoaria. Agora, se tu traísse, gostaria que fosses perdoado? Olha, como todo ser errante, quando sabemos que cometemos um erro, esperamos sempre nos retratar. Sim, sim. Tão logo que nos retratamos, se a outra pessoa não, ou seja, não sentir-se satisfeito com a nossa atitude, eu sou livre, eu sou daquelas pessoas que diz que nós devemos dar liberdade aos outros de escolherem. Insistir não é boa coisa. Se a pessoa acha que ainda me pode perdoar e eu posso me retratar e não voltar a fazer, eu peço perdão e vamos esquecer a situação e seguir. Mas se a pessoa ainda insistir que não me quer, apesar daquilo que aconteceu, eu sou livre em aceitar, por mais que doa, temos que aceitar. Erramos sim, mas temos que também aprender a viver com as consequências. As consequências são essas, às vezes não somos aceitos quando somos descobertos. Então, nem sempre a separação é o caminho certo, mas também temos que ver que há pessoas que já não suportam porque a confiança naquele momento já é quebrada. E quando a confiança é quebrada, é tipo que nós estivermos a dar um exemplo. Se eu pegar um ovo e deitar para o chão ou deixá-lo cair, tão logo que ele se partir, já não há volta. Ainda que nós tivermos que fazer um exercício de colher todas as migalhas dele para unirmos as gemas e todo o que, já não volta a ser o ovo inteiro como era. Então, às vezes, a confiança também tende a ser assim, para muita gente, quando é quebrada e já não volta a ser a mesma coisa. Também pode surgir aquele caso em que podes perdoar a pessoa e não voltar a confiar na mesma pessoa. É a mesma coisa que separar-se. É mesmo isso. Perdoarias ou não uma traição? Perdoar, perdoo, mas voltar eu não volto. Não voltas por quê? Por que as pessoas não têm de olhar daquilo que foi bom no relacionamento e acham que a separação é o caminho para tudo? Se fosse bom, não trairia, né? Porque quando estamos satisfeitos com a pessoa que está do nosso lado, não há necessidade de ir à procura de outras coisas fora. Se nós saímos da relação para construir mais uma outra relação, é porque aquela já não está boa, né? É mesmo complicado, mas por que a pessoa, não é, que trai não pensa nas consequências ou só pensa depois de já ter acontecido? Por quê? Ou existe também essas pessoas que já sabem das consequências, já conseguem prever as consequências, mesmo assim cometem? Por que essas pessoas que traem não pensam nas consequências? Temos que esquecer essa ideia de que nós não sabemos quais são as consequências. Todo ser humano é previsível, então já consegue dar em conta do que vai acontecer depois dos seus atos. Eu sei, se eu trair, eu vou trair a confiança da outra pessoa e eu, conhecendo a outra pessoa, sei como vai reagir. Então, não diria que não pensas nas consequências, pensa sim. Mas quando a pessoa é apanhado, não é? Diz,
eu não sei, foi algo que eu não previ, aconteceu. Desculpas existem. Apresenta-se várias desculpas para se querer ver, explicar o erro que já foi cometido. Eu não sabia o que estava a fazer, eu realmente nem pensei nisso. Pensamos sim, porque se fosse assim não o faríamos. Acredita em mim, a senhora sabe que se colocar a mão no fogo vai queimar. Já preveu que eu vou queimar. A consequência que vai queimar. Se a senhora colocar, depois dizer, ei, eu queimei e a minha mão agora já não vai ser a mesma, é que a senhora sabia que depois do ato que vai fazer, a consequência será aquela. Então pensamos. São os ditos manipuladores emocionais, né? Que faz uma lavagem emocional, uma chantagem de formas que tu depende simplesmente dele. Ele vai trair, mas como ele sabe que você precisa dele para ser você, ele continua traindo. Vai perdoar, você perdoa por quê? Porque és dependente emocional total dessa pessoa. Tu não tens autoestima, tu não tens equilíbrio, tu não és você sem ele. Então, são de acordo de que a separação perdoaria uma traição, mas continuar a confiar é impossível. Lógico que sim. É a mesma coisa também. É impossível. E por que um casal, né, aparentemente ter uma vida estável financeiramente e que procura uma outra pessoa, uma extra, uma outra pessoa, na terceira ou a segunda pessoa para então satisfazer as suas necessidades? Por quê? Se tem tudo. És tudo. Será que desculpa a expressão, mas não é bom de cama? Eu me apego a 3 pontos que a psicóloga anteriormente citara, que são instabilidade emocional, quando não se tem prazer no sexo, não é uma coisa assim que... Sim, também a falta de prazer sexual e a procura de bens materiais. A procura de bens materiais. Pronto, se eu estiver num relacionamento que socialmente estamos bem, mentalmente, emocionalmente neste caso também estamos bem, e sexualmente também sou bem atendido, há casos que... Prontos, eu não defendo isso, mas eu sei como homem que há casos em que nós fomos apanhados e que estávamos a ter outras ideias que não eram próprias, mas que podem ser controladas. Muitos deles, ou muitos jovens, dizem que é a minha irmã, é a minha prima, se estávamos aí a conversar. Acha lógica mesmo uma mulher estando com um homem, você apanha depois, ela tem mesmo daquele de jurar, ou ela tem mesmo daquele de jurar. Não fizemos nada, ela que fez isso, também... Sai por cima da situação, né? É o que eu disse, os manipuladores emocionais, né? Controlam a pessoa através daquele sentimento. Estamos juntos há 4, 5 anos, já passamos por isso, já sofremos aquilo. É só por causa de uma que vai desistir. Essa mensagem, foi ela quem me seduziu, né? Vai fazendo papa mole, né? Independente do que você aceita. Psicóloga, vamos colocar uma pausa na nossa conversa. É o momento de irmos a um curtíssimo intervalo e já a seguir voltamos. Bimba tunakala zawe ya musono nganga lina dogo ya hemene nganga lina dogo bimba tunakala zawe eno kwetu ikanwa lyanga bimba tunakala zawe ya musono nganga lina dogo. Muito obrigada pelo carinho da vossa audiência. Já estamos na segunda e última parte do seu programa Tudo é Nosso.
Você que acessou as nossas redes sociais, na presente edição estamos a falar sobre a infidelidade conjugal. O que leva então certas pessoas, não é, a atraírem os seus parceiros ou parceiras? Você pode deixar a sua mensagem na nossa página do Facebook, tudo é nosso /TVLNE, e também pode subscrever ao nosso canal do YouTube TV Lunda Norte Express. Clica no sino para receber todas as nossas notificações, deixe o seu like, comente e compartilhe com mais pessoas para terem acesso às nossas notificações. Hoje, não é, está mesmo a falar sobre a infidelidade. O Domingos dizia que eu perguntava uma pessoa que aparentemente tem quase tudo, não é? E trai essa pessoa. Então o Domingos explicava esse tudo. Podes dar aí, nos dizer esse tudo, porque ele tem, emocionalmente ele está bem. Financeiramente também está bem. Satisfaz, digamos que satisfaz a sua esposa e tal. Ainda vai traindo. O que leva então? Olha, o que nós temos que entender neste caso é que muitas vezes o tudo que se refere é subjetivo. Ou seja, eu acho que eu dou tudo para um relacionamento e a outra pessoa não retribui como eu quero. E a psicóloga falava sobre desempenho sexual, problemas emocionais e bens materiais. Por exemplo, existe muitas vezes em que as mulheres se veem privadas ou privam os seus homens a relações sexuais. Olha, nos dias de hoje está a ser uma prática constante que as mulheres, a forma de punir os seus homens por terem cometido algumas irregularidades dentro do relacionamento. É traindo? Não, privam-se de ter relações com o seu companheiro. Então isso faz com que muitos homens traírem seus parceiros. Pronto, a justificativa é, se ela não atende, por exemplo, nós tivemos uma briga, hoje ela não me atende, amanhã ela não me atende, depois da manhã ela não me atende, mesmo conversando, a outra pessoa fica frustrada, então parte para o outro lado, mas que não é o aconselhável, né? É sempre bom conversar. E a parceira também deve saber entender, pelo menos desde pequeno nós crescemos aprendendo e as mulheres sabem muito bem disso, que as mães ensinaram, que independentemente do problema que esteja a se passar dentro de casa com o marido, há duas coisas que não se pode negar, que é a comida e o sexo. Então, são dois pontos chaves para que se conquiste um homem. Então, há que se ter, às vezes, atenção a estes pormenores. Então, certas pessoas, certos homens, acabam por traindo só porque a mulher não atende devidamente. Exato. Então, para as mulheres é uma coisa diferente? É diferente? Para os homens, se a mulher não atende devidamente, não é? Acaba por ter uma outra relação. Para as mulheres é diferente? Há mulheres que a falta de diálogo na relação, né? O conversar do que eu gosto, o que eu não gosto sexualmente. Muitas das mulheres já vêm viciadas dos seus antigos relacionamentos e esperam encontrar, né, a satisfação sexual da mesma forma que o antigo parceiro dava. Ou seja, com o meu parceiro eu tinha mais liberdade de fazer certas posições, né? Com esse eu nem sequer consigo me expressar sexualmente. O que acontece? Acaba por trair. Vou procurar fora. Né? Arranjo o brinquedo sexual, né? O homem quer só para sexo. Okay. O prazer momentâneo do momento de fiz, está tudo bem, volto para casa, está tudo bem, não aconteceu nada. E nos dias de hoje, a questão de gerir mais relacionamento, 4 a 5 relacionamentos, o homem e a mulher têm essa capacidade de gerir esses relacionamentos, ou seja, tem alguém que faz a transferência, somente para mulheres, faz a transferência, o homem do impossível, e alguns, não é, que elas, não é, se sentem melhor.
A questão dos bens, dos bens materiais podem estar na base, a questão do dinheiro mesmo, pode estar na base, pode até o satisfazer devidamente se não tiver dinheiro. Olha, os dias atuais têm sido mesmo difícil, porque as mulheres já não querem começar de baixo. Mas nem todas, né? Nem todas. Lógico que nem todas. Por exemplo, o fato engraçado para as mulheres, elas querem um homem inteligente, um homem bom de cama, um homem com dinheiro, um homem que sabe falar e que tem um estado social bem definido. E o engraçado, o que é que ela traz para o relacionamento? Simplesmente a vida dela. Talvez ela não é conhecida socialmente, ela financeiramente não é estável, ela também não é boa de cama, se calhar, mas ela exige tudo isso. Então é o que a psicóloga estava a dizer, na falta de um desses requisitos, as mulheres às vezes tendem a pautar por isso. Agora, sobre a gestão de vários relacionamentos, isso às vezes não precisamos fazer pesquisas, mas os atos por si só demonstram que as mulheres tendem a fazer com mais frequência que os homens. Por quê? Um homem dificilmente vai ter amiga do IBAN, amiga do cabelo, amiga do saldo, amiga do excursível, amiga de várias outras coisas, ou amiga do fundo, do arroz e aquela coisa toda. Mas as mulheres é possível que consigas notar que ela, quando vai ao salão, tem sempre um amigo que traz um dinheiro para ela comer ou para ela tratar o cabelo, tem um amigo que paga as viagens. Então as mulheres conseguem ser as maiores gestoras. Então, até porque também são gestoras. Então as mulheres têm a capacidade de gerir mais de 5 relacionamentos. Estão a gerir. Diferentemente do homem. Não, os homens também estão a gerem muito bem. Gerem muito bem. Gerem. Pode explicar esse gerir muito bem? Do mesmo jeito que, né, as mulheres estão a ter os homens do IBAN, dos passeios, do iPhone, os homens também têm. Há homens que já não aceitam namorar com mulheres que não trabalham, né? Agora está na moda as mamoites do arraso, né? A mamoito vem, paga o que ele quer, banca as contas dele, ele dá o prazer sexual e vai gerir a namorada que é apresentada em casa. Então, tanto o homem como a mulher têm a capacidade de gerir. Eu acho que tem, mas as mulheres respeitam. Estão a ser descobertas. E aquela pessoa que sofre uma traição, o que ela leva ao entrar num outro relacionamento? Olha, primeiro aqui, em várias situações que eu já conheci, várias pessoas que foram traídas, as consequências são maiores. Primeiro, decepção, às vezes depressão, depois solidão e o autoestima da pessoa baixa consideravelmente. E não quer mais ter nenhum relacionamento. Pronto, às vezes não é não querer ter, às vezes é a falta de confiança no gênero. Por exemplo, tem homens que afirmam categoricamente que não confiam em mulheres, pelo simples fato de ter sido traído numa outra relação. Por quê? Porque ele se vê com uma autoestima baixo. A pergunta sempre que nos colocamos, ou que as pessoas colocam-se, é: por que é que eu fui traído? Às vezes é bonito, às vezes é bom de cama, às vezes paga, mas por que é que foi traído? Então, por não achar uma resposta diante dessa situação, ele começa a martelar a cabeça e o autoestima começa a baixar. Agora, para entrar num outro relacionamento, todo cuidado é pouco. E são aqueles tipos de homens que às vezes, para começar um relacionamento, eles tendem a levar muito tempo para se adequar e, às vezes, ou seja, para assumir o relacionamento como seja um relacionamento mesmo. Por exemplo, as mulheres tendem a fazer o quê? Se nós nos conhecemos hoje e começamos a namorar hoje, a partir da manhã as mulheres já têm liberdade de começar a falar com as amigas, com a família, para namorar alguém, não sei. E se o homem foi traído ou a mulher foi traída neste caso, às vezes a grande dificuldade é a aceitação que está com outra pessoa, porque ele tem medo de oficializar novamente e voltar a ter uma decepção que às vezes tende a ser social. O que é que acontece, né? A pessoa fica tão decepcionada, emocionalmente danificada e tende a recuperar-se no seu tempo. Mas o que é o meu tempo, né? A família diz: já estás há tanto tempo solteiro,
Por que é que não arranja uma namorada? Ah, você já devia estar namorando, os amigos, como então, nunca mais, não apresenta nenhuma boa, né? Mas o que essa pessoa, né, fez para merecer a traição, né? Então ela fica aqui, deprimida, decepcionada, tende a se... Falamos sobre o suicídio, né? Pessoas que do nada tiraram-se a vida. Quando você vai ver a carta de despedida, eu que já não aguentava viver, mas ela estava bem, ela ria, mas será que ela já se curou daquela traição? Será que ela está pronta, né, para a sociedade oferecer-lhe uma nova relação? Por isso é que estamos a ver o índice de depressão na juventude subiu de nível, né? Estamos com um índice de depressão muito alto, porque as pessoas não confiam, não têm autoestima, não se motivam, né, a superar. É que eu já sei que a fulana me traiu, mas continuo a conversar com ela, continuo a lhe procurar. É uma forma de se automutilar. A insatisfação com a própria relação é uma das principais razões para a traição conjugal? A insatisfação com a própria relação? Sim. Creio que sim. Muita gente opta por esse que quando no relacionamento não há entendimento, não há acordo, muitas vezes acontece aquelas situações em que a pessoa que esteja a passar por isso vai conhecendo outras pessoas. Por exemplo, eu tenho por costume dizer que nós vivemos numa sociedade, que por vivermos numa sociedade nós estamos sujeitos a conhecer pessoas incríveis todos os dias. Mas quando falo de incríveis, incríveis mesmo, inteligentes, pessoas que sabem lidar com assuntos emocionais, que conseguem tocar no teu emocional e tu ficares completamente seduzida por ela. Então, se eu estiver a viver um relacionamento que, do ponto de vista de estabilidade, não está certo, e eu conhecer uma outra pessoa que me ofereça o que não me estão a dar neste relacionamento, aí começa a complicação. Se eu não for forte, até um certo ponto eu vou acabar traindo a companheira porque eu não fiquei atento aos sinais que eram mesmo que. E eu estava a perder interesse aqui e ao mesmo tempo estava a entregá-lo aí. Então, o início de uma relação extraconjugal está mais perto de uma falta de capacidade de lidar com os problemas? Sim. Certo. A falta de gestão do conflito dentro da relação. Toda relação tem que passar por um processo de comunicação. Saber ouvir, observar e tomar nota. Porque são nos pequenos detalhes onde encontramos os motivos da traição. Hoje em dia os motivos da traição são tão pequenos, né? Não me prestou atenção, não me fez o elogio, não reparou que eu troquei o batom, não reparou que eu comprei uma calça nova, não reparou que a t-shirt era nova. São esses pequenos detalhes que vão fazendo com que a pessoa perca o interesse no parceiro. Doutor, estamos mesmo na reta final do nosso programa. Gostaríamos que deixassem algumas recomendações relativamente a este tema, porque na próxima edição também poderemos dar continuidade, porque é um tema muito grande que preocupa muito a sociedade. Então gostaríamos que deixasse uma recomendação relativamente à infidelidade. Pronto, o meu apelo é, nenhum de nós como ser humano espera ser traído. Então, não façamos aos outros o que não gostamos que nos façam. Sim. Antes, nós já sabemos realmente das consequências que advêm depois de nós tomarmos ações para aquilo que vamos fazer. Então, eu aconselho a sociedade da Lunga, como não só Angola, o mundo, que tenham muita atenção para esse pormenor, porque está a estragar famílias, está a dividir famílias, e pessoas incríveis que podiam se unir e criar uma boa harmonia, temos-nos traído e às vezes destruído vidas, e até alguns chegam ao ponto de matar porque foi traído, alguns até chegam mesmo a cometer suicídio porque foi traído, outros se isolam da comunidade e não querem ver ninguém em depressões. E aí, então o meu conselho é: respeitem os outros, sejam fiéis e sigamos todos adiante. Olha, pode aproveitar também e mandar beijinho, se quiser mandar beijinho, abraços para alguém especial. Especialmente para a minha filha, Yanis, os meus amigos. Yanis, beijos. Muito obrigada. Muito obrigado. Recomendação final e também aproveitar e mandar beijos. Eu recomendo lá para casa, né? Livrarem-se de relacionamentos tóxicos.
Não deu certo, parte para outra, recupera-se emocionalmente. Olha só para cá, por favor. Construa, né, a sua autoestima, a sua personalidade, seja uma pessoa de caráter e fuja de qualquer tipo de sinal de relacionamento tóxico, porque o tóxico não faz bem a ninguém. Então, se não estamos bem emocionalmente, não podemos também ofertar conforto a outra pessoa. Então, sejam fiéis, né? Aproveita a mandar beijinhos. Já estamos na reta Beijo final para a do família programa. Manuel, família Almeida e cuidem-se, né? Muito obrigada por terem aceito o nosso convite. Esperamos que nas próximas edições aceitem o convite. Certamente estaremos cá. Eu agora vou levantar para me despedir dos meus, dos nossos telespectadores, também dos convidados. Muito obrigada e até a próxima. Obrigada. Continuem sentados, eu vou terminar o programa. Vou te mandar. Chegamos ao fim de mais uma edição do seu programa Tudo é Nosso. Hoje falamos sobre a infidelidade conjugal. Fiquem ligados porque o nosso programa promete sempre trazer o melhor da informação, temas que marcam a atualidade. Então sigam a nossa página do Facebook, Tudo é Nosso /TVLNE, e não se esqueçam de subscrever ao nosso canal do YouTube TV Lunda Norte Express. Quero mandar um forte abraço, um beijinho bem grande, beijos na verdade, ao Caia Queza, a Cleandra Antônio, Selma Gonçalves, que está aí também do outro lado, a Pelúcia, a Selma, toda a minha equipa da TV Lunda Norte Express. Beijos, Bebustinho, o nosso cameraman, o Lírio também, beijo para vocês, continuem sempre. E sem esquecer de mandar também forte abraço, um chique coração a todos os nossos seguidores da primeira linha. Muito obrigado e continuem assim, cuidem-se uns dos outros, amem-se, porque a vida é imprevisível, ninguém sabe se amanhã vai acordar. Por isso, viva o hoje, o amanhã a Deus pertence. Até lá, beijos da Ciosa Menezes, Salem do Canal.